Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo e novamente com a Rosemar Coelho Neto, a nossa querida Rose, medalhista olímpica, que foi um dos primeiros bate-papos que nós tivemos aí no nosso canal. E hoje a gente vai ter uma honra de tê-la aqui novamente e ela vai estar falando sobre atletismo, ela vai estar falando da importância do atletismo, da relevância do atletismo enquanto esporte, enquanto inserção humana e saúde pública e as dificuldades de se disputar, de se praticar o atletismo. E ela vai vir aqui e vai estar falando a respeito, a gente vai trocar uma ideia. E eu tenho certeza que vai ser mais um vídeo, um bate-papo que vai agregar muito a todos nós. Rose, obrigado por você estar aqui novamente. É sempre um prazer fazer esses bate-papos com você. Fizemos um só, vamos fazer esse e já te convido para fazer outros. Você é uma pessoa sempre muito educada, muito agradável, muito legal. Eu tenho a honra de poder trocar mensagens e, quem sabe, um dia eu te conhecer pessoalmente. Ah, legal, Juliano, obrigada. Eu que agradeço. O carinho que você tem pelos atletas, pelo esporte, né? Eu acho assim, são poucas pessoas que têm esse carinho, que enxergam o esporte como algo que muda a vida das pessoas, como algo transformador. Então, eu que tenho que te agradecer pela oportunidade que você vem dando, né, para os atletas, para os profissionais de esporte estar aqui falando do que o esporte proporciona, porque eu vi no seu canal a gente fala de tudo, né? A gente mostra tudo quanto é esporte. Isso é muito bacana. Nossas crianças precisam de ter mais essas oportunidades para elas. E você é uma pessoa sensacional que está dando essa oportunidade para que nós do esporte podemos estar falando um pouquinho do que a gente acredita. Então, eu que tenho que te agradecer e dizer que eu estou extremamente feliz por estar mais uma vez aqui compartilhando a vivência do que é o atletismo. Obrigado pelo carinho, Rose. Pessoal, vocês estão vendo que hoje ela está ali, ó, com a medalha dela, né? Eu te falar, ó, vê se você. Aí ela correu lá e pegou. Vamos começar mostrando a medalha, ô, Rose, aí você vai desembolando. Tá, então eu vou Olha que mostrar, medalha ali. vou chegar bem próxima, tá? Essa é a medalha de 2008, é a frente aqui atrás dela. A de bronze, ela é meio. Ela está mostrando que é preta, mas ela é um verde bem escuro, tá? Não, E dá aqui para ver que embaixo. é 20. Oi? Tá mostrando que é verde, né? Tá? Se você E o botar ela mais cordão, assim, ó, deitar assim, ó. Isso, olha lá, perfeito. ó, a frente, ela é pesada e o cordão vermelho porque foi na China, né? Então representa a cor da bandeira do país. Então, sempre uma medalha, quando vocês verem, o cordão, a cor do cordão dela muda por conta do país que está sediando os Jogos Olímpicos, tá? A frente é sempre igual, aí atrás muda conforme o país escolhe o design que ele quer colocar. Então, Boa, essa é a bacana. que ficou 8 anos com as nigerianas e agora comigo aqui no Brasil. E são as mesmas medalhas que estavam com elas, Isso. foi pegas, assim, elas devolveram, aí elas receberam a medalha de prata, correto? Uhum. É E assim, então, todas tiveram que devolver, né? E aí o Comitê Olímpico Internacional fez o remanejamento, né? E aí a Bélgica ficou com a de ouro, a Nigéria com a de prata e o Brasil com a de bronze. Mas é a medalha oficial, tá? Que foi entregue lá no dia, no estádio Ninho do Pássaro. Então, foi essa medalha. Porque, assim, a não ser que aconteça alguma coisa de ter perdido, tal, eles mandam, mas tem que ser a original, porque senão não fica, né? Fica uma réplica. Né? Então, a pessoa recebe uma claro, réplica e não a claro. medalha original. Então, por isso que ela já tem até as marcas. Outro dia, eu estava querendo mandar fazer uma limpeza, né? Mas aí eu ouvi do nosso presidente, que foi o Gesta, e ele tem coleções na casa dele, e ele fala que não pode
limpar, né? Porque isso conta a história da medalha. Então, por Uhum. isso que ela tá assim. Bom? É. Eu vou mostrar uma medalha que eu tenho muito orgulho aqui no atletismo também, pô, não passa nem perto da medalha da Rose com a medalha olímpica, mas assim, que é essa medalha aqui, ó, de uma maratona que eu completei Porra, em maratona. Buenos Aires. Ah, Então, essa medalha já me dá muito orgulho de ter completado uma maratona, quem correu quem qualquer corre distância sabe. complicada. Poxa, para mim me dá um orgulho danado, imagina a sua aí, Rose. É uma medalha, ela representa todo o nosso trabalho, né? Toda a nossa vida, que dedicação. E ela eu olho para ela, eu olho a história e falo, poxa, eu cumpri tudo aquilo que eu programei da minha vida. Então, ela só é um complemento, não, ela é o complemento de toda a minha história de dedicação ao atletismo. Boa, é isso aí. Ô, Rose, então, vamos propriamente dito aí sobre o assunto que a gente vai tratar. Eu vou deixar você à vontade para você começar a tratar e a falar, e aí a gente vai conversando a respeito. Mas eu vou deixar você começar a desenvolver o assunto e aí a gente vai trocando ideia. Tá, eu vou explicar um pouquinho para as pessoas o que é o atletismo, né? Porque as pessoas acham que atletismo é só correr, né? Ou é correr, corrida de rua, né? Porque é sim também atletismo, mas o atletismo não é só corrida, né? O atletismo ele é um esporte que tem 23 provas, né? Que são divididos em provas corridas, saltos, arremessos e lançamentos, né? Nas corridas, nós temos as provas de velocidade rasa, que é o 100, o 400 metros rasos. Essas são as provas rasas, né? Aí nós temos também as provas de velocidade, que são as provas de velocidade com barreira, são as provas dos 100 metros rasos, os 110 metros com barreira e o 400 metros com barreira. E aí a gente tem os dois revezamentos, né? Os revezamentos oficiais, que são o revezamento 4 por 100 metros e o revezamento 4 por 400 metros. O 4 por 100 é aquele que o atleta corre só 100 metros e passa o bastão. O 4 por 400 não. O atleta ele tem que dar a volta todinha na pista e passar o bastão. Essas são as provas de 4%, velocidade. 4% para o pessoal, assim, às vezes, a medalha que a Rose conquistou foi no 4%. E o 4%, os atletas muitas vezes correm 100 e muitos deles correm 200 metros. E alguns desses atletas que correm mais o 100, eles acabam ou abrindo ou fechando o revezamento, e aqueles atletas que correm os 200, muitas vezes faz os 100 metros na curva, porque também é um pouco diferente que você acaba saindo lançado também na prova, né, Rose? Isso mesmo. Geralmente quem está na. Não necessariamente, né? Mas quem está na curva são os atletas que correm 200, porque sabem correr curva, né? Porque é muito diferente você correr em curva e correr em reta, né? A mesma posição de bloco, a forma como vai sair é totalmente diferente. Então, geralmente quem está correndo, abrindo ou está correndo lá na curva, são atletas que têm costume de correr os 200 metros também. Bacana, isso daí é interessante, você sabe, é legal isso quando as pessoas sabem como é que é composto a equipe do revezamento, é muito bacana, porque as Sim. pessoas, é legal, quem é que abre, por que é que abre, porque tem uma boa saída, por que está correndo lá na reta oposta, porque tem um bom 200 metros também, é um atleta que vai correr praticamente 120 metros, o outro da curva, é o porque ele sabe também desenvolver uma boa curva, e que está fechando é um atleta também que tem um bom 200 e que sabe desenvolver uma chegada muito boa. Então, isso, o treinador, ele tem que conhecer cada atleta para ele montar a equipe dele. Isso a gente faz testes, né, durante os treinamentos. O treinador da seleção era o meu treinador, então ele tinha mais facilidade para saber as condições. Na verdade, a maioria das atletas que estavam naqueles Jogos Olímpicos, que era a Lucimar e eu, éramos treinadas pelo nosso treinador, o Nakai. Então, ele conhecia
né? Então, foi mais fácil para montar a equipe. Mas essas são as provas de velocidade que nós temos no atletismo. Aí nós temos as provas, né, de meio fundo, que a gente chama, que é o 800 e o 1.500, que para mim é uma das provas, o 800 é umas provas mais difíceis de se treinar, né? Muito E nós difícil. temos o Joaquim Cruz, que nos representou extremamente bem no 800, né? Então, aí a gente tem o 3.000, o fundo, que já começa o 3.000 metros, né? Com um obstáculo. E aí a gente tem os 5.000 metros, os 10.000 metros, e a gente tem a maratona, né? Os 42 quilômetros. E a gente E tem a também prova tem... de marcha também, né, Rose? Tem a marcha atlética. Vou falar agora. E aí agora a gente tem a marcha, né? Que a marcha é considerada uma prova de fundo, mas os atletas marcham, né? Então, é aquele popular, eles estão rebolando. Não, é que eles têm que fazer aquele movimento de troca, porque um dos pés deles tem que estar no chão, né? Nunca pode estar os dois no ar ao mesmo tempo. Então, essa é a prova da marcha. E a gente tem os 20 quilômetros e os 50 quilômetros, mas os 50 quilômetros ele é só para o masculino, né? Então, essas nós temos. Agora, a gente vai para a prova de campo, né? Que aí o atletismo é pista, eu falei as provas de pista e de rua, agora eu vou falar das provas de campo. Hein, Né? Rose? Antes de você começar a falar das provas de campo, é legal as pessoas entenderem o seguinte, que o que a Rose falou na marcha atlética ali é o seguinte, um pé tem que estar no chão, você não pode ter uma fase completamente aérea, que a gente fala. E assim, as pessoas falam assim, não, mas quando eu estou andando, um pé está sempre no chão. Não está. Se você andar normalmente, e se você for acelerar o seu passo, você vai ter uma fase aérea que você não vai estar tocando no chão. Muitas vezes é por isso também que as pessoas acabam escorregando no local que está meio molhado ou úmido. As pessoas não entendem isso. Então, na marcha atlética, um dos pés tem que estar no chão, então ele tem que fazer um grande movimento com o quadril para poder equilibrar essa passada e se manter sempre tocando no chão. E assim, há aptos, há fiscais que estão vendo ali. Se eu não me engano, ele pode ter. São duas vezes, não é isso? Isso, Duas vezes. Como é uma prova assim mais difícil de se ver e tal, e que infelizmente a gente vê preconceito, que a gente vê todo tipo de preconceito no nosso país, é desagradável demais isso. Então, assim, meio que algumas pessoas ficam até um pouco constrangidas de estarem treinando em meios públicos, mas é uma tremenda falta, é uma tremenda ignorância mesmo de quem faz esse tipo de crítica ou zombaria. Tem que respeitar o atleta, inclusive, né, Rose? É muito difícil a marcha atlética, meu Deus do céu. Na verdade, não te vergonha, não. A maior dificuldade que a gente tem é colocar para as crianças marcha atlética. Os meninos, principalmente, porque sempre sai, lá, tá rebolando. Aí, eu não quero fazer essa prova porque eu tô rebolando. Então, a dificuldade em colocar a marcha na iniciação, porque os meninos sempre vão falar que estão com vergonha, vai me chamar que eu tô rebolando. Então, eles nem acabam se interessando por essa prova. Sim. Pessoal, deu uma picotada aí, o sinal deu mas deu para entender o que a Rose falou. Rose, pode continuar e vamos para as provas de campo. As provas de campos, a gente tem os saltos, né? Aí a gente tem o salto em distância, que nós temos uma campeã olímpica no salto em distância, que é a Malren, né? Que é o nosso orgulho. A gente tem o salto triplo, e nós temos um bicampeão olímpico, que é o Ademar Ferreira da Silva, e que eu tenho muito orgulho em dizer que é o bisavô da minha filha, né? O pai o vovô do meu marido. E a gente tem, essas são as provas de saltos horizontais, tá? Aí a gente vai para o salto em altura, né? E a gente tem o salto em altura,
E a gente tem um salto com vara, né? Que a gente tem uma campeã mundial, que é a Fabiana Moura, e um campeão olímpico, que é o Thiago Braz. Né? Então, essas são as provas de saltos. Aí nós vamos para a prova de arremesso. Né? O arremesso, a gente hoje temos o grande Darlan, que é muito orgulho para o atletismo. E a gente tem as provas de lançamentos, né? Que é o lançamento do dardo. Aí depois nós temos o lançamento do disco e nós temos o lançamento do martelo. Então, essas são as provas do atletismo. E aí eu vou mostrar para vocês o porquê também eu amo atletismo. Porque é um esporte extremamente democrático. Então, dentro do atletismo, vocês vão ver pessoas que têm todos os biotipos. Eu tenho 1,60 m, tá? Aí você vai ver o Bolt com quase 2 metros de altura. Você vai ver o Darlan, aquele cara imenso, grande pra caramba. Você vai ver a Érica da marcha, por exemplo, toda pequenininha, bem magrinha. Você vai ver a Ana Cláudia, a Rosângela, mulheres todas fortes. Então, assim, aí você vê o pessoal do salto, né? O salto em altura, bem magrinho e alto. Então, o atletismo é um esporte que eu amo porque ele é democrático, eu chamo. Ele agrega a todos. Né? Então, todos têm uma oportunidade de estar praticando atletismo. Então, não tem aquela coisa, você é baixinho demais, você não pode praticar atletismo, ou você é alto demais, não pode. É um esporte que agrega, ele é muito especial. É uma das coisas que me fez apaixonar pelo atletismo. Esse é o meu esporte, esse é o atletismo. Oi, Rose, pode falar. Não, então, agora eu mostrei o que é o atletismo, né? E que a gente tem a pista. A nossa pista, uma pista de atletismo, para ela ser oficial, ela tem que ter 400 metros rasos. Né? As pessoas acham que a quantidade de raia, não. Para ela ser oficial, ela precisa ter 400 metros rasos. Ela pode ter 4 raias. Se ela tiver 400 metros rasos, ela vai ser uma pista oficial. Então, não é a quantidade de raias, tá? Porque se vocês olharem nos Jogos Olímpicos, a pista tem 10 raias, né? Mas geralmente são 8 raias que a gente tem. Aí a gente tem as provas de campos, né? Os setores de arremesso, os setores do dardo, e a gente tem os setores que tem uma gaiola, né? E as provas mais assim, difíceis no sentido assim, são perigosas, né? Que é o martelo e o disco e o dardo. Tanto que essas provas, quando elas estão acontecendo, não tem prova de pista, tá? Não está rolando ali a prova de pista por conta do perigo que pode acontecer, porque já teve acidentes fatais, né? Tanto com dardo, tanto com martelo e com o disco. E se um implemento desse é fatal, não tem, é muito perigoso mesmo. Eu já assisti alguns acidentes que tiveram com o dardo, em que o dardo passou assim na panturrilha de uma árbitra. Então, são provas que precisam realmente ter bastante cuidado e na hora que ela está sendo realizada. Então, por isso que eu quando eu questiono para as pessoas que o atletismo não só é a pista, porque a gente realmente precisa de um campo por conta dessas provas que a gente tem, né? Que é o lançamento do dardo. O lançamento do dardo vai 90 metros, chegar a 90 metros. Ô, Rose, em relação ao até do dardo, com o tempo, o pessoal entendeu um pouquinho, eles mudaram até o centro de massa do dardo. Então, por exemplo, aqui seria um dardo, essa caneta. Antes, o centro de massa do dardo, o centro de massa é onde você poderia colocar o peso como um todo. Por exemplo, quando você está correndo, o seu centro de massa nem está mais no seu corpo, ele está fora do seu corpo. Ele está mais ou menos na altura do seu umbigo, um pouquinho fora do corpo. Então, aquele é o centro de massa. Por isso que você impulsiona, por isso também que os atletas, na largada, eles estão sempre para frente, porque ali, na hora que eles arrancarem, eles já jogam aquele centro de massa para frente e isso ajuda na força explosiva e na aceleração para eles saírem ali.
O dardo, com o tempo, ele foi colocando o centro de massa dele mais perto da ponta do dardo, para que ele pudesse cair antes, porque os recordes estavam ficando muito grandes, os dardos estavam caindo na pista, e isso trouxe muito risco, mortes, acidentes, muito pesados mesmo, porque é uma arma. Então, com o tempo, até os recordes do dardo, eles foram mudando para se adequar a isso. Então, por isso que a gente precisa de um espaço adequado, de um local adequado, de pessoas que conheçam, que estudem o atletismo e que entendam que o atletismo é ali, ó, é corrida, salto, lançamento, que aí o lançamento é um só, que é o de peso, que você coloca aqui uma bola, né, vamos dizer assim, bem no seu pescoço, e arremessa. Os outros 3 são lançamentos. Então, é interessante isso. E quando a Rose, quando a gente trocou uma ideia para ela falar a respeito disso, falei, sensacional, vai ser ótimo que ela vai estar ensinando muita coisa aí para a gente. E eu vou falar agora um pouquinho, o nosso esporte, o atletismo, ele é um esporte que a gente consegue adaptá-lo em qualquer lugar, entendeu? Eu quando era atleta e chegava num país e estava muito cansada, até a gente treinava no corredor do hotel, né? Então, assim, o atletismo é um esporte que é adaptado. A gente consegue fazer, as pessoas falam, você consegue dar aula numa rua? Eu consigo adaptar para com que ele se realize. Nós, do atletismo, a gente faz a coisa acontecer, né? Eu dou aula numa quadra, na rua, o espaço que a gente tiver, a gente faz o atletismo acontecer. Porque improvisa com de areia, né, Rose? Sim. Para vocês terem ideia, lá onde eu dava aula, eu não tinha uma caixa de areia. Então, o que eu fazia para adaptar para as minhas crianças saltarem? Aprender a fazer o salto em distância, bater o pé, a perna, saber a perna de impulso. Eu usei o colchão de salto em altura. Eu coloquei o colchão, as crianças vinham, batia e caía no salto, e eles amavam, né? Então, você já conseguiu adaptar o salto em distância, né? Dentro de uma quadra, que no caso você precisaria de uma areia, você foi lá e colocou, a criança caiu no colchão que a gente utiliza para salto em altura. Então, aí você pega um peso, vai lá, leva lá na grama e também consegue adaptar. Mas nós do atletismo, por a gente adaptar essa forma, e mesmo nas competições, hoje não, hoje a gente não tem mais uns jogos regionais, uns jogos abertos, tem que ser em pista sintética, né? Não pode ser mais em pista de carvão. Então, as pessoas acharem que o atletismo ele pode estar adaptado a qualquer lugar, acabam não valorizando o esporte. Eles se viram. Eles se viram ali, a gente dá aquele lugar. E não é bem isso, né? Então, nós do atletismo, a gente acaba se sentindo desrespeitado por não... Porque as pessoas falam, qualquer lugar tá bom, então nós não vamos fazer as coisas acontecer, nós não vamos ter uma pista oficial, uma pista bacana, uma pista onde as crianças que estão iniciando realmente possam saber o que é o atletismo, né? Porque eles não têm, assim, muitas crianças do interior, o professor está adaptando tudo para ele não sabe realmente como é o atletismo, como o atletismo acontece, né? Então, seria interessante que o nosso país pudesse olhar e desenvolver mais pistas, principalmente porque é um esporte barato, né? A criança precisa de ter um tênis, né, para treinar e acaba que não sendo. Isso nos deixa muito triste, né? Eu falo porque eu sou aqui do Vale do Ribeira, né? Uma região onde tem a maior conservação de mata atlântica e rios. É uma região extremamente rica em natureza, é uma região onde tem uma miscigenação imensa, que é de negros, japonês, né? Então, índio, eu sou índia, né? Eu sou índia, e meu pai é índio, eu sou índia. Então, assim, tem uma grande miscigenação e a gente não tem uma pista de atletismo. Então, a gente já mostrou que nós temos um campeão, nós somos um atleta, foi o nosso primeiro atleta do atletismo da região, que foi o Júlio,
e que chegou um campeonato sul-americano. Nós temos um outro atleta de salto em distância, que é o Rogério Bispo, que foi aluno do Júlio, né? E que chegou a campeonatos mundiais e pan-americano. E nós temos uma medalhista olímpica, que sou eu. E a nossa região não tem uma pista sintética, não tem uma pista oficial. Se você quer me ver triste, eu assisti uns jogos escolares em que chove, não pode se ter a competição. E eu saí de um campeonato escolar, né? Então, isso, depois de 30 anos, você volta para a sua região e vê que está do mesmo jeito, né? As competições escolares são feitas todas adaptadas. Então, isso, assim, por fazer atletismo e por mais de 20 anos, e ver a importância que ele é, né? Porque o atletismo ele está inserido desde que a criança nasce, a primeira vez que ele vai engatinhar, ele começa a andar e de repente ele começa a aprender a correr. E se você for ver, todo mundo faz atletismo, né? Se você está a criança, quando ela está brincando na rua de jogar pedra, ela está lançando. Se você for ver, quando você corre para pegar um ônibus, você está fazendo atletismo. Quando você salta uma poça d'água, você está fazendo atletismo. Sem você saber, mas você está praticando. Então, é um esporte assim, que trouxe bastante medalha para o nosso país, né? São 15 medalhistas olímpicos. Então, eu acho que nós, por ser um esporte que é adaptado, somos pessoas que colocamos a mão na massa, a gente não tem problema nenhum de pisar na lama, mas a gente quer ser respeitado sim. A gente quer que as pessoas entendam que a gente precisa de um local adequado para treinar, que as nossas crianças que querem praticar atletismo possam sim começar num lugar adequado. Por que não? Né? Você não consegue dar aula de natação sem uma piscina. Então, a gente quer sim ter uma pista, ter um local de arremesso, lançamento, uma gaiola de proteção. Isso é um sonho de quem faz atletismo. Apesar de eu ter sido velocista, né, e não ter vivenciado todas essas provas, é o meu esporte. Hoje eu trabalho com iniciação. Então, às vezes, eu me sinto muito frustrada de falar para as crianças que o atletismo é sensacional, que o atletismo é bom, e às vezes ele não tem um local adequado para treinar. Então, hoje a minha luta vai ser sempre para divulgar o meu esporte, mostrar que ele é acessível, a gente pode sim adaptá-lo em qualquer lugar, mas a gente quer sim ter um local adequado, mostrar logo que as crianças iniciam que eles, as 23 provas, que eles possam vivenciar todas as provas. Eu vivenciei, né? Por mais que adaptado, eu fiz salto em altura, eu fiz salto em distância, eu só não fui para as provas de arremesso, porque eu era muito pequenininha, né? 1,60 m, e não tinha, né, umas costas tão largas para dar, não tinha força para estar fazendo arremesso. Mas vivenciei, sim. E hoje sou corredora amadora, com 5.000 metros. E é isso, eu apresentei um pouquinho para vocês do que é o atletismo. Eu acredito que todo mundo que faz o atletismo se apaixona, né? Vou falar, eu me apaixonei de cara por ele, porque assim, eu gostava de jogar vôlei, mas ninguém me queria num time de vôlei com 1,60 m, né? Então eu era sempre deixada de lado. E o atletismo não, ele me abraçou, mesmo com 1,60 m. Então é um esporte que eu amo e vou defender sempre. Não, falou bem, falou verdade, muito bom. E isso aí que você falou, né, Rose? Quem já trabalhou, eu vivenciei enquanto aluno do curso de Educação Física, então eu vivenciei essas provas do atletismo enquanto aluno, enquanto professor. E quando eu trabalhei atletismo, eu trabalhava numa cidade bem pequenininha, próxima aqui, Juiz de Fora, e quando a gente, na época, uma cidade próxima, podia vir para cá e aqui trazer as crianças para praticar o intercolegial, mesmo que a escola não fosse da cidade. E, assim, com o tempo, a pista de atletismo aqui da nossa universidade, da UFAEFIS, da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o tempo, hoje tem uma estrutura assim, incrível, muito mérito. Até vou falar aqui do Guto, professor da cadeira de atletismo da Universidade Federal, foi meu professor também.
um cara incrível. Para o pessoal ter uma ideia como faz a diferença, eu treinava os meus alunos lá e traziam para competir aqui, nossa, eles adoravam, porque ele tinha toda a estrutura e tem toda a estrutura. E isso facilita muito. E assim, os meninos conseguiam, e as meninas conseguiam resultados incríveis. A gente treinava na rua, a gente adaptava dentro de quadra, a gente como você falou aí, tudo que você falou, eu fiquei pensando e sempre fiz a mesma maneira. Só que assim, também não tinha o colchão, por exemplo, no salto em distância, a gente não tinha o colchão do salto em altura para poder, por exemplo, adaptar para o salto em distância. Então, a gente conseguia ali alguém que colocasse uma areia lá e a gente colocava um lugar mais fofo, procurava alguma coisa na cidade, fazia estreamento também. E assim, a equipe da China nas Olimpíadas em 2016, ela ficou aqui em Juiz de Fora. Ela treina, e olha só, a equipe chinesa é uma potência em todos os esportes, né? E o atletismo da China, boa parte dos atletas ficaram aqui. Então a gente ia lá para assistir, então as pessoas que tinham podiam estar vendo perto, assim, eu falava assim, nossa, a coisa mais linda é ver essa atleta e esse atleta passando por cima da barreira, uma explosão e uma leveza incrível. Então, a criança que pode ter a oportunidade de treinar ou mesmo visualizar essas pessoas fazendo, ela também aprende muito vendo. E a gente só vai conseguir mesmo se a gente colocar o dedo na ferida, se a gente falar, se a gente reclamar, porque senão vai sempre ser colocado o seguinte: isso aí tá bom, deixa para lá. Então, é fundamental a Rose ter tocado nesse assunto e ter trazido isso aqui para o canal. Eu te agradeço demais, Rose. Eu vou falar um pouquinho dos implementos, né? Que você disse que não tinha um colchão de salto em altura para adaptar, né? Então, assim, eu ainda fui uma pessoa mais privilegiada, porque consegui, graças a Deus, tenho a maioria dos implementos. Eu tenho o dardo, os dardos oficiais, eu tenho os discos, o colchão de salto em altura, todos os blocos, os bastões. Mas o que eu mais vejo são os professores adaptando tudo. Bastão com cano, barreirinha com cano, sabe? Isso me deixa extremamente triste, gente, porque assim, a gente tem que evoluir. O meu esporte precisa evoluir. Você entendeu? Não é possível que em 2020 os professores que trabalham com iniciação, eles têm que dar. Gente, assim, eu vou falar de um professor que eu gosto muito, né? Que é o Erivan, aqui da minha região, e que ele adapta, ele virou um engenheiro. Ele adapta todos os materiais lá na casa dele, ele faz barreira. Agora ele está se programando para fazer uma gaiola. Poxa, professor que tem que estar lá pensando em montar um treinamento, pensando em como é que ele vai desenvolver aquele atleta, ele tem que estar lá montando também os implementos. Eu acho isso assim, um desrespeito, sabe? Com nós que gostamos do atletismo, porque não é caro, gente. Não é caro. A questão é porque o atletismo, as pessoas que trabalham com atletismo têm essa capacidade de adaptação, então a gente é visto dessa maneira, eles vão fazer, então a gente não precisa. Não é isso, sabe? Eu acredito que os professores que trabalham com iniciação, eles têm que ter, sim, os materiais. Eles têm que ter acesso aos materiais, né? Disco, dardo. Pô, os professores trabalham com dardos de bambu. Pelo amor de Deus, a gente está em 2020, gente. Né? Eu, graças a Deus, tinha os dardos. Né? Fui a Caixa Econômica, no meu primeiro projeto aqui na minha cidade, doou muito material para a gente, através do Instituto Ademar Ferreira da Silva, e depois a gente ganhou mais materiais do Rotary Clube Ouro de registro. Então, assim, eu tenho material para trabalhar com as minhas crianças, né? E lá no SESI também, com os materiais que o SESI cede. Hoje, eu não vou mais precisar fazer adaptação com as minhas crianças no colchão, porque o SESI fez uma excelente caixa de salto para mim dentro da escola. E que eu fiquei extremamente feliz, porque é um presente. Eu me senti assim, presenteada com aquela caixa de salto de primeiro mundo, linda, maravilhosa. Então é isso que eu falo do atletismo, que a gente possa ser mais respeitado, e a gente possa olhar, ter um outro olhar,
sabe? É um esporte barato, sim, mas a gente também pode facilitar a vida deles, a gente pode proporcionar para essas crianças materiais realmente que são utilizados em provas do atletismo, né? Só vou explicar uma coisa, porque uma criança que ela treina, vamos supor, uma criança que treina com uma barreira mais leve, e ela vai para uma corrida, bate na barreira, a barreira é extremamente pesada. Nossa. Ela cai, ela se machuca. Machuca. Porque a barreira mesmo, ela é extremamente pesada, né? E a criança bate e ela cai e ela volta muito rápido, né? Tem vezes que ela volta, a criança não tem esse contato com ela, porque ela aprendeu naquela barreira leve, naquela barreira feita de cano, né? E aí isso é um atraso imenso. Nós poderemos ter mais atletas que chegam ao alto rendimento, né? O atletismo são poucos que chegam ao alto rendimento por conta dessas dificuldades. A criança acaba vendo toda essa dificuldade, ela fala, por que eu vou continuar fazendo atletismo? Eu vou parar por aqui, se eu não tenho um material decente para treinar, porque eu vou continuar. Só continua mesmo quem realmente se apaixona e aí vira louco, né? Porque as pessoas falam que quem faz atletismo tem um pouquinho de loucura. E eu acredito mesmo, porque a gente é isso, é paixão. A gente vive por paixão. Então, enquanto for assim, até eu fiz a entrevista com a Thaisa Prestes também, companheira da Rose, pô, bacana, ficou legal demais, não sei se a Rose já viu a entrevista, convido todo mundo para assistir também, e eu estava falando com ela que ela veio de uma outra realidade, né? Ela veio de uma realidade que ela teve tudo, ela morou no Japão, ela estudou numa escola que tinha tudo, e eu falei com ela, é muito bom você trazer a sua realidade para cá, porque fica parecendo que no atletismo, e é engraçado isso, a gente nem combinou também nada. Eu falei com ela, é bom você trazer isso para cá, porque mostra o seguinte, fica parecendo que tem que ser tudo difícil, que tem que ser realmente complicado, que a pessoa tem que sair do... Não, a pessoa pode ter tudo, ela ter... E ali sim, na escola dela tinha pista de atletismo, tinha todos os implementos na escola que ela estudava. E imagina se isso é replicado com a diversidade que nós temos no Brasil, não só no Vale do Ribeira, né, no Brasil, com a miscigenação que nós temos, que coisa linda que é o nosso povo, né, que é um povo todo colorido, maravilhoso, coisa linda. Imagina no atletismo como nós teríamos uma vantagem gigantesca se nós ampliássemos essa massificação. Então, é isso, eu acho que foi dado o recado da Rose, eu te agradeço demais, Rose. Poxa, foi um bate-papo bem legal e espero que as pessoas passem a enxergar o atletismo por outros olhos. Não, eles merecem, eles se esforçam muito, não é porque deixa os professores, os profissionais usarem a criatividade para montar os treinos e atuarem nas pistas e campo. É isso aí. É o meu sonho, é o que eu desejo para o meu país, fazer com que os nossos governantes entendam isso, né? A gente está falando aqui de atletismo, mas eu vou falar de um modo geral. Em todas as minhas entrevistas eu falo, gente, esporte transforma vidas. Vamos educar através do esporte. É muito mais fácil você trabalhar na prevenção do que você trabalhar na causa. A causa, quando você trabalha, além de ser dolorida e triste, ela é mais cara. Então, vamos ser um país em que a gente invista na prevenção. Então, vamos utilizar o esporte, né, para fazer prevenção, fazer com que essas crianças saibam a importância e acabam sendo educada através disso. Então, a minha luta vai ser essa. Eu fui uma criança que vivi isso. Aos 12 anos de idade, eu entrei no esporte, me apaixonei, tive assim, a minha educação todinha dentro do esporte. Então, é isso que eu faço. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que é o atletismo, que eu acho que agora eu consegui falar um pouquinho mais desse esporte maravilhoso e que abraça a todos. É um esporte lindo demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não viu o bate-papo com a Rosemar, procure aí no canal Juliano Taliati, vocês vão ver.
é uma entrevista também muito emocionante e muito marcante também. Rose, brigadão, beijo para você, beijo para todo mundo. Pessoal, valeu, um abraço. Um abraço, tchau.